Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Estamos aqui, mais um sábado, e a forma como o Espírito vai se manifestar vai ser diferente dos outros sábados, porque Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus que cada vez mostra suas diversas facetas, amém? Para você que nos assiste online, boa noite, que o Espírito Santo invada a sua casa, que você possa sentir a presença do Espírito Santo e que essa mensagem realmente, de alguma forma, mude a sua vida. É o que eu oro, é o que eu desejo de verdade no meu coração, amém? E a palavra de hoje, o tema dessa série que nós começaremos hoje, serão 3 sábados seguidos com esse tema devotos, e eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma mente um pouco diferente da forma como você entrou hoje. Então grava bem o dia de hoje. Hoje é dia 26 de setembro. A partir de hoje a sua vida nunca mais será igual. Hoje vai começar algo novo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Vou uma palavra breve, mas poderosa no quartel do exército aqui de São Paulo. E um pouco antes nós fomos chamados para estar ali com o coronel do exército, uma pessoa, cara, super gente fina. Respeito demais a patente dele, mas é sangue bom demais. E naquela conversa nós ficamos ali, acho que uma meia hora conversando, batendo papo. E eu tenho curiosidade, né, disso. Eu comecei a perguntar para ele algumas coisas e perguntei, como que é a questão aqui, como que eles estão, como que os soldados estão, os recrutas estão, como que é isso, como que é aquilo. E em um determinado momento, eu perguntei para ele, fiz uma pergunta, ele falou, eu não entendi sua pergunta. Eu falei, deixa eu reformular. Depois desse 1 ano de treinamento, digamos que eu sou um soldado, fiquei 1 ano aqui com você, e eu chego para você e falo assim, olha só, coronel, eu senti no meu coração de ficar mais 1 ano. Aí quando eu falei, eu senti no meu coração, ele me olhou estranho, e eu falei, nossa, que vocabulário mais crentez, né? Isso é muito crente, né? Quando você fala, eu senti no meu coração, ou então você fala, nossa, isso foi tremendo. Automaticamente a gente já linka esse tipo de vocabulário a pessoas que são da nossa religião, que são protestantes. Nós também linkamos pessoas a determinadas frases. Se eu chegar aqui para você e falar assim, oi gente querida, um beijo no coração. Vocês vão saber de quem eu estou falando do nosso apóstolo Lamartine. E eu não falo que são jargões, mas são palavras que as pessoas reconhecem. E muitas vezes, por nós definirmos certas palavras para determinadas religiões, nós deixamos de usá-la e são palavras poderosas. E uma delas é devoto. Automaticamente, quando eu falo a palavra devoto, uma pessoa é devoto, qual que é a primeira religião que vem na sua mente? Catolicismo. Só que é interessante, porque quando eu falo uma palavra que é da mesma raiz, se eu falar para você devocional, você linka a quem? Ao protestantismo, a nós evangélicos, certo? São 2 palavras poderosas que são e devem ser empregadas com o mesmo propósito: nos curvarmos diante da grandeza de Deus. Nós, aqui no Brasil, principalmente no vocabulário português, nós temos que usar mais essa palavra devoto, porque ela tem muito sentido, amém? Devoto significa você ser dedicado, você ser um admirador, você ser comprometido com alguma coisa. Pessoas são devotas a inúmeras coisas, pessoas são devotas a times de futebol. Eu conheço aqui o Aguiar, que é totalmente devoto ao Santos. Acho que é o único santista em São Paulo hoje, no estado de São Paulo. Aí temos 2, gente, que curiosidade. Mas pessoas são devotas a time de futebol. Eu, em janeiro, estive no Rio de Janeiro. No mês de janeiro eu fui para o Rio de Janeiro e lá com a minha esposa, com os meus filhos, estava ali na frente do Morro do Vidigal, entrei no mar com o meu filho, de repente chegou um carioca e a gente começou a conversar. Eu gosto muito dos cariocas, eu acho que é um povo muito gente fina mesmo. E a gente começou a conversar, fiquei mó tempão, batendo mó papo com o cara. Tu é paulista? Eu falei, sou paulista. Pô, eu falei, gosto de lá daqui, ele é nada, irmão. E aí a gente ficou naquele papo muito legal, fiquei uns 20 minutos conversando com ele dentro do mar, com o John no colo. E eu falei, como é que foi para você a final da Libertadores? Você quase infartou. E ele falou, cara, eu pedi para ser demitido do meu emprego.
para ir lá. Peguei tudo que eu tinha, tudo a grana que eu tinha, e agora eu estou desempregado, não sei o que fazer. Isso é uma pessoa devota, uma pessoa comprometida, uma pessoa que realmente tem admiração e se ferrou, né? Tudo bem, o Flamengo ganhou, mas perdeu o emprego, não tá difícil nesse momento, enfim. Mas pessoas são devotas a inúmeras coisas, pessoas são devotas eu anotei aqui, pessoas são devotas a um artista, a uma classe artística, a ideologias, pessoas são devotas a pastores. Mas o que eu quero te falar é que todas essas devoções que eu citei aqui, nenhuma é capaz de gerar transformação. Somente a devoção a Deus é capaz de te gerar algo diferente. Amém? É importante que você saiba que pessoas devotas devem e precisam ser constatadas de pessoas profanas. Pessoas profanas são pessoas egoístas e que têm pouco ou nenhum respeito às questões espirituais. Já o devoto são aquelas pessoas intencionalmente reverentes, são pessoas dedicadas à palavra de Deus, dedicadas ao ministério, dedicadas ao exercício da obra. Pessoas devotas tiveram suas vidas transformadas e têm atitudes que brilham à luz de Deus e à essência de Jesus. Amém? É importante que você saiba, eu estou fazendo essa introdução para que você saiba. Alguns personagens na Bíblia que foram pessoas extremamente devotas. Simeão foi uma pessoa muito devota. Cornélio e o seu soldado foram pessoas devotas. Essa série que eu estou começando hoje, que nós estamos começando hoje, não se trata do que você pode ou você precisa fazer para atrair a atenção de Deus. Ela se trata de você entender o que Ele já fez por você, antes mesmo de você ter a atenção dEle. Quando nós somos devotos a Deus, você precisa entender que o seu nível de intimidade e o seu nível de comprometimento com a palavra vai para um outro patamar. Para mim, o livro mais impressionante que demonstra devoção é o livro de Jó. É o livro assim que mais fala comigo na questão de devoção. Porque nós vamos nos aprofundar hoje aqui nesse texto e você vai entender, cara, quem foi Jó, o que ele viveu, o que ele passou, como era a sua vida com Deus. Para você ter noção, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó foi escrito, é mais antigo do que Gênesis. Gênesis foi escrito na época de Moisés. Moisés escreveu Gênesis lá no ano de 1500 a.C. e Jó foi escrito no ano de 2000 a.C., né? É o livro mais antigo da Bíblia. Jó foi contemporâneo de Abraão. Então é importante que você tenha esse tipo de conhecimento. E Jó nos ensina características de uma vida de devoção. Você pode repetir comigo? Características de uma vida de devoção. E a primeira característica que eu quero apresentar para você hoje, que a devoção, ela não é um ato, ela é um estilo de vida. Repita comigo. Devoção não é um ato. Devoção é um estilo de vida. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1, versículo 8 e 9. Amém? Abriram? Diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu quero parar aqui. Nós vamos passear bastante no livro de Jó hoje aqui, mas eu quero parar um pouquinho aqui. Você imagina o próprio Deus falando de você? Olha só o meu servo Daniel Beltrão. É lindo, evangelista, muito top em ação social. É careca, mas eu amo do fundo do meu coração. Cara, Deus falou isso do próprio filho Jó. Imagina como Jó não era especial. Imagina como Jó não era uma pessoa sensacional. Deus fala íntegro, reto e temente a Deus. São três características muito difíceis de se achar no dia de hoje, né? Não é tão comum, você, na verdade, deveria ser. Desculpa se eu estou generalizando, mas são características que nós gostaríamos de ver mais no cotidiano. Pessoas íntegras, retas e temente a Deus. Mas vou fazer um resumo aqui rapidinho para você entender essa história. Jó era um homem que tinha tudo. Ele tinha uma família estruturada, ele tinha bens materiais, ele tinha os seus animais, ele tinha absolutamente tudo.
Então Deus um dia lá Satanás passa e Deus fala para ele: ei, quem é você? Da onde você vem? Ele fala: ó, eu vim aqui, estou andando aqui, estou rodeando aqui e vim aqui. Então Deus fala para ele: você viu Jó? Você viu meu filho? Eu imagino o orgulho de Deus falando ali, né? Ó, tá vendo esse cara aqui? É Jó, meu filho, temente a Deus, íntegro. Então Satanás é muito perspicaz em gerar uma dúvida. Ele diz assim, ó, olha só no versículo 9 que ele fala: então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Ele planta, não é que ele planta, porque ali era Deus, ele estava conversando com Deus, ele não podia plantar nada, porque Deus é soberano e sabe de todas as coisas. Mas ele fala assim: olha só, Jó só é assim porque você deu todas as coisas a ele. Agora tenta tirar tudo dele e ver se ele vai ser temente, íntegro, uma pessoa reta, uma pessoa próxima do Senhor. Jó era uma pessoa devota. Jó era tão devoto que ele diariamente fazia sacrifícios pelos seus filhos. Com medo dos seus filhos pecarem, com medo dos seus filhos cometerem alguma coisa, blasfemarem contra o Espírito, blasfemarem contra Deus, perdão, Jó ia e fazia sacrifícios. Isso aí está relatado no capítulo 1, versículo 5, que diz assim: decorrido o turno de dias de seu banquete, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantando-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Essa palavra no hebraico significa yom, que é diariamente. Jó fazia sacrifícios diariamente, tamanha a sua devoção por algo que seus filhos talvez nem tivessem cometido. Jó reconhecia quem Deus era. Jó não se tornou devoto do dia para a noite, foi uma relação construída. E é assim que nós temos que entender a história de Jó e a nossa vida. Eu citei aqui que pessoas são devotas a times de futebol. Essa relação de amor com o time de futebol não nasce de um dia para o outro. É ensinado, você nutre esse relacionamento. Se o seu time está bem, você fica bem. Se o time está mal, você fica mal, sabe? Mas Jó fez totalmente diferente. Jó fez absolutamente diferente. Porque a sua devoção não estava ligada às circunstâncias. A sua devoção não estava ligada às circunstâncias. E ela não pode estar ligada às circunstâncias. João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aflição significa angústia, significa você ter tribulação, opressão, alguns dilemas. Bom ânimo significa você ser forte. Então o que está falando? Olha só, no mundo você vai passar por alguns dilemas, por algumas tribulações, você vai passar por algumas angústias, mas seja forte, porque eu venci o mundo. Isso acompanhou Jó durante a sua vida. Ele sabia quem Deus era, ele sabia quem estava ao lado dele. Isso fez com que a sua devoção não ficasse ligada diretamente às circunstâncias que ele vivia. Jó não era uma pessoa devota simplesmente porque tinha tudo. Ele era devoto porque ele reconheceu que ele tinha tudo no relacionamento dele com Deus. E é isso que você precisa entender. Porque talvez você fale: Ramon, me falta trabalho, Ramon, me falta às vezes saúde, Ramon, me falta uma esposa, me falta um marido. O que eu quero te falar é tudo que você precisa ter nele, você já tem. A ponto dele entregar o único filho que ele tinha por você e por mim. E é importante que você saiba disso, amém? A devoção de Jó não estava ligada às circunstâncias. Olha só que interessante. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele respondeu: fala como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó enfrentou todo tipo de luta que ele poderia ter enfrentado. Ele enfrentou luta física, porque a Bíblia fala que depois ele adoece,
né? Porque não satisfeito a primeira vez que Deus falou, então tá bom, você quer ver como ele é fiel a mim? Tira tudo dele, só não toca na sua saúde. Então Satanás tira absolutamente tudo dele e ele continua firme. Então Satanás fala, tá vendo? Mas ele tem saúde. Então Deus fala, então toca tudo, só não tira a sua vida. E ele começou a ficar doente. Então ele sentiu as lutas no seu corpo. Ele sentiu a sua luta nas suas emoções, porque ele perdeu tudo que ele tinha. Imagina o quão bagunçada ficou a sua mente, ficou os seus sentimentos, ficaram as suas emoções. Ele tinha uma esposa que ficava falando groselha na orelha dele. Ele tinha amigos que ficavam perguntando, será que você não está em pecado? Será que você não está em pecado? Quantas pessoas não fazem isso conosco? Quantos amigos não questionam isso? Cara, você está passando por isso, será que você não cometeu alguma coisa errada? Satanás quer que nós abramos a nossa boca simplesmente para murmurar e duvidar do poder de Deus. Porque é isso muitas vezes que acontece. Quando nós temos uma vida com Deus, quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus e algo ruim acontece, a primeira coisa que tende a acontecer é nós reclamarmos. E você reclama então porque está calor, e você reclama então porque está frio, e você reclama porque está chovendo, e você reclama porque não chove, e você reclama porque você ficou gripado, e você reclama por conta do seu trabalho, você reclama por conta do seu chefe, você reclama porque você não tem emprego, você reclama porque a comida está ruim, você reclama porque não tem comida. Você percebe a eterna insatisfação do ser humano. É isso que Satanás quer. Quer que você tire o olhar das coisas que ele te deu, para que você foque naquilo que talvez momentaneamente não esteja bom. A questão, assim como Jó, nós temos que saber o quanto nós conseguimos resistir e o quanto que nós somos devotos a Deus. Porque se nós conseguirmos provar isso e viver de uma forma onde a nossa devoção ela é tão profunda que ela não abala a nossa fé, meu querido, eu posso te falar que pode levantar quem for contra você, nada vai te abalar. É fácil? Não é fácil. Eu vivi isso, né? Quando a Érica, já contamos aqui, mas quando aconteceram os abortos, que a Érica teve um aborto espontâneo por 2 vezes, cara, eu fiquei triste. E eu não estou falando, Jó ficou triste. Jó por algumas vezes falou, tira minha vida, me leva, já deu, entendeu? Isso faz parte de nós. Mas eu nunca questionei o amor de Deus comigo. Eu nunca questionei, será que Deus me abandonou? Será que o que eu fiz para merecer isso? E é isso que você precisa saber. Não questione. Eu disse semana passada que Deus nunca é o problema da sua vida. Ele sempre será a solução dos seus problemas. Amém? A segunda característica que Jó nos ensina é que toda devoção, alguma hora, será posta à prova. Jó 1, 20 e 21 diz assim: então Jó se levantou, depois de ouvir tudo aquilo, porque era assim, ele estava sentado lá e as pessoas chegavam, então Jó, sabe os seus bois, morreu. Então Jó, sabe as suas ovelhas, caiu um fogo lá e queimou todas elas. Então Jó, sabe seus filhos, eles estavam reunidos ali jantando no mesmo lugar, bateu um vento, derrubou a casa, matou todo mundo. Foi na sequência assim, né? Alguns estudiosos acreditam que todas essas provações que Jó sofreu foram questão de meses. A gente pensa, quando eu li isso, eu falei, cara, isso aqui se deu durante alguns anos, né? Não é possível que tenha acontecido tudo, sei lá, em 1 ano. Não, alguns estudiosos acreditam e afirmam que foram meses ali, alguns meses, 3 meses talvez. Então você pensa, cara, é muito doido, né? Mas diz lá, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Uau! A gente não consegue adorar quando a gente está bem, cara. A gente acha, desculpa, quando eu falo a gente, tá? Eu estou trazendo no modo geral. Jó sofreu tudo que ele sofreu aqui. Lógico que ele ficou triste, mas ele adorou.
como que eu adoro a Deus num momento de tristeza? Como que eu consigo enxergar a bondade de Deus no momento de dor? Quando eu perdi o meu filho, quando eu perdi a minha mãe, quando eu perdi as minhas esperanças, quando eu perdi o meu emprego, quando eu perdi a minha vida. Como que eu consigo adorar a Deus? Como que eu consigo ser devoto a Deus nisso? Aprenda essa lição, meu irmão. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. As pessoas muitas vezes acreditam, eu já vi pessoas colocando de forma errada isso. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Não foi Deus quem falou isso, isso foi Jó que falou. Então, a menos que você tenha uma fé como a de Jó, e tenha uma devoção como a de Jó, para falar, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, não fale essa palavra, não fale esse versículo, porque isso é sério. Essa frase: raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Adoração, cara, adoração é você se prostrar, é você se render na presença de Deus e falar: Senhor, a despeito dos meus erros, a despeito da minha situação, eu me rendo à tua grandeza, eu me rendo à tua glória, eu me rendo à tua graça, eu me rendo a quem o Senhor é. Eu não dependo da minha situação, eu não dependo da minha saúde para te adorar, eu não dependo da minha família para te servir, eu não dependo, sabe, da minha questão financeira para te adorar com os meus dízimos e as minhas ofertas. Deus, eu não dependo de absolutamente nada para reconhecer que o Senhor é o meu Deus e o meu Salvador. Cara, a cabeça de Jó estava tão em Deus. Essa palavra Senhor aqui, quando ele diz: o Senhor deu, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa palavra Senhor, ela significa Yahweh. A cabeça de Jó estava tão em Deus, estava tão em Yahweh, que em uma frase ele fala o nome de Deus 3 vezes seguidas. E muitas vezes a gente não consegue falar em um dia, talvez, a palavra, o nome de Deus. Vários momentos da nossa vida. E eu quero te falar que você vai passar por momentos de dificuldade. Eu não estou rogando praga, eu não estou profetizando, eu estou constatando algo. Isso é natural, você vai passar por dificuldades na sua vida. Mas são em momentos de dificuldade, quando nós adoramos a Deus, que nós conhecemos a bondade de uma forma mais íntima e pura. Adorar a Deus é oferecer tudo o que conhecemos de nós, em resposta a tudo o que conhecemos dele. Ou seja, você se derrama na presença de Deus, sabendo tudo que você tem, todas as suas questões, reconhecendo quem Ele realmente é na sua vida. Isso é adoração. E aí você pensa, cara, é insuportável. Eu penso, de verdade pensava, 3 meses, 6 meses, passar por tudo isso, cara, é muita doideira, mano. Eu não conseguiria passar por isso. Talvez esse fosse o mesmo pensamento de Jó naquele dia, naquela época. Eu jamais suportaria a perda de um filho, jamais suportaria perder tudo que eu tenho. Mas olha só o que está escrito lá em 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então nunca diga, cara, isso aqui é pesado demais, eu não posso suportar isso, eu não posso carregar isso, porque a Bíblia nos ensina que você não vai sofrer nenhuma tentação que você não possa suportar. Então resista, porque a Bíblia diz: Deus é fiel e não permitirás que você seja tentado além das vossas forças. E você fala assim para mim, cara, você fala isso, mas você não conhece da minha história. Eu realmente não conheço, mas de uma coisa eu sei: existem benefícios na provação. E agora você me fala, cara, esse pastor está muito louco. Como que existem benefícios na tentação? Como que ser tentado pode ser benéfico para alguém? Como viver o que Jó viveu pode ser bom, pode trazer algo novo para a minha vida, pode trazer algum respiro, algum alívio, algum conhecimento íntimo com Deus. Tiago 1:2-4 diz assim: meus irmãos,
tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. A aprovação te leva à melhoria. Sempre a aprovação te leva à melhoria. Sempre a aprovação faz com que você melhore. Eu treino jiu-jitsu há 10 anos. E todas as manhãs que eu treino 3 vezes na semana, eu chego na academia e eu tenho que provar. E eu tenho que me aprovar para não ser finalizado por alguém. Ainda mais quando se você é um faixa branca, você não tem muita obrigação. Mas se você é um faixa preta, todo mundo quer te matar. Então, você tem que entrar muito ligado para não acontecer nada de errado. Essas provas fazem com que você melhore o seu jogo. Faz com que eu entre mais ligado no meu combate, na minha luta. Faz com que eu preste mais atenção nos movimentos. Sabe, esse tipo de prova traz melhoria. E mesmo que se eu for derrotado, uma derrota não significa um fracasso. A gente acha que quando a gente é derrotado talvez uma vez na vida, acabou a minha vida, eu tenho que reconstruir, eu tenho que recomeçar do zero. Não, você precisa se levantar, porque a aprovação vai forjar o seu caráter e vai te fazer muito melhor. Quantos atletas, quantas histórias nós já ouvimos de atletas que perderam um jogo, uma luta, um campeonato, e fala, nós vamos voltar mais forte, nós voltaremos mais forte. É exatamente isso. As provações são necessárias e as provações te levam à melhoria. Por último, uma característica de devoção que Jó nos ensina é que a devoção, ela sempre é recompensada. E olha isso que lindo. Uma devoção recompensada te gera experiência. Quando nós lemos o livro de Jó, por várias vezes você vai ver, e nisso Jó não pecou com seus lábios, e nisso Jó não pecou com seus lábios, e nisso Jó não pecou com seus lábios. Quando a sua esposa diz, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele fala, você está falando que nem uma doida. Se tem alguém que pode fazer qualquer coisa é Deus, Ele deu. Se tem alguém que pode tirar Ele, aí você pensa, cara, Jó já tinha uma intimidade muito top com Deus, Jó já era muito próximo de Deus, Jó já tinha um relacionamento muito top. Mas olha que lindo que ele fala. Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós pensamos que Jó sabia tudo. Aquele cara que não pecou com a boca, que viveu toda a provação. Quando ele viveu tudo aquilo, entendeu a sua devoção, entregou a sua vida por completo e falou, eu decido não questionar, eu decido seguir a vontade de Deus. Ele pensa, uau, agora ele atingiu a maturidade do seu relacionamento com Deus, porque provação, dentro de um tempo de devoção, te gera intimidade. E aqui Jó mostrou que a devoção que ele teve a Deus gerou intimidade. Mesmo com dificuldade, Jó permaneceu fiel. A devoção recompensada te gera restauração. Jó 42:10 diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Jó recebeu tudo em dobro, absolutamente tudo. Jó teve novos filhos, Jó teve uma nova vida, as pessoas davam dinheiro para Jó, Jó teve os seus animais restaurados, Jó viveu mais 140 anos, se eu não me engano. Jó teve a sua vida, a sua saúde restaurada. Quando você permanece firme, você passa por algum tempo de tribulação, e você é uma pessoa completamente devota a Deus, devota a Yahweh, você pode ter certeza que Ele vai recompensar tudo que você perdeu. Isso é uma promessa que Ele fez. Eu sinto que pessoas não conseguem se apropriar dessa palavra porque não entendem o que é devoção. Devoção é você ser um admirador. Devoção é você ter um compromisso. Devoção é você adorar a presença de Deus. E quando você faz isso, você pode ter exatamente as mesmas experiências
que Jó teve passando por aquelas situações. Você acha que a dor que você vive hoje é maior do que a que Jó viveu? Cara, nada que eu vivi na minha vida se compara ao que Jó viveu durante a vida dele. Os meus sofrimentos, as minhas dores não pegam o pé da história de Jó. E os seus? Devoção pode te trazer muita coisa positiva, e principalmente uma vida com Deus. E para isso você precisa entender que Yahweh, esse Senhor que Jó fala por diversas vezes, Yahweh é o Deus da aliança. E só tem aliança com Yahweh quem abre o coração e convida Yahweh para entrar no seu coração e na sua vida. Elohim é o Deus criador, Ele é criador para todos. Mas o Deus da aliança, Ele só é Deus de aliança para quem convida. Eu quero encerrar essa mensagem lendo para vocês o que está escrito em Romanos 8:31. Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A boa notícia que eu quero te dizer hoje: qualquer coisa que seja contra você, não existe a menor chance se Ele for por você. Cara, é uma disputa desleal no bom sentido, quando Deus, quando Yahweh entra na jogada. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Em janeiro, acho que foi em janeiro, nós fomos para uma fazendinha aqui no interior, eu não lembro se foi Cotia, onde que era, e as crianças ficavam brincando, passamos o dia lá, tinha animais e tudo mais. E aconteceu que o Enzo está na fase que ele só quer jogar futebol. Então ele foi jogar futebol. Vamos jogar, pai. Só que só tinha criança jogando, criança mais ou menos da idade dele. Eu falei, não, joga lá, tá tudo bem. Eu fico aqui ouvindo, assistindo e tal. Sentei e fiquei assistindo. De repente começaram a chegar umas crianças um pouquinho maiores. E ele olhava para mim, tipo, e aí, você não vai vir aqui me ajudar? E eu, você tá indo bem, vai lá, né? Aquele pai que quer, meu filho, machão, vai lá, enfrenta os caras que você vai conseguir. Só que entrou um pai meio sem noção para brincar lá. E acontece que toda vez que o Enzo pegava a bola, chutava no gol, o pai ia e tirava a bola e não deixava o Enzo marcar. Mas aquilo foi me dando uma raiva. Eu já queria chegar naquele pai na baiana, assim, levantar ele, derrubar, finalizar ele. Mas o cara era ruim de bola, era muito ruim de bola. Eu não sou nenhum craque, mas perto dele eu era o Pelé. Percebendo isso, eu falei, eu vou jogar, Enzo, vou jogar no seu time. Fui pro time do Enzo. O filho daquele rapaz nunca mais fez um gol no jogo. Eu falei, eu morro aqui, eu vou convulsionar, bater minha cabeça na trave, mas não vai fazer nenhum gol. E eu pegava a bola, o moleque vinha, eu parava o pé, ele batia, caía, eu pegava, ia, driblava o pai dele, tocava pro Enzo, caixa. O Enzo fez uns 14 gols naquele jogo. Por que eu estou te falando essa história? Porque sempre que você se alia a alguém melhor e maior, você vai vencer. Quem aqui é bom de briga? Ou era bom de briga? Chega aqui, Diegão. Não, sobe aqui em cima, rapidinho, vem cá. Eu vou ser bem mais prático para você entender. Irmão, tudo bem? Não é para me bater não, tá? Só fica aqui. Numa situação onde a gente vai trocar porrada, muito provavelmente, ou não sei, você vai me dar um soco e aí eu vou cair. Imagina se eu tenho o Anderson Silva do meu lado aqui. Você corre. É exatamente isso que acontece. Porque quando nós invocamos a presença de Deus nas nossas vidas, faz totalmente sentido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado, irmão.
Vou ler mais uma vez esse versículo e nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Deus era a favor de Jó, Deus não era contra Jó. E por isso nada do que ele sofreu foi para a morte, mas trouxe vida, trouxe restauração, trouxe relacionamento com Deus. E o que Deus quer fazer com você essa noite é exatamente isso. Ele quer que você crie uma intimidade com Ele, a ponto de não mais questionar a bondade e a graça dEle, o poder dEle, mas que você sempre saiba que Ele te ama, e se Ele está por você, nada pode se levantar contra você. Eu quero que você se coloque em pé e que você feche seus olhos. Para você que entrou aqui talvez pela segunda, terceira vez ou pela primeira vez e nunca tem entregado a sua vida para Jesus e nunca entregou a sua vida para Jesus e sempre disse, olha só, não quero fazer parte de religião porque religião me machucou, porque o meu passado me mostrou que não é certo, que igreja é isso, que igreja é aquilo. Deixa eu te falar, acalme o seu coração. Mas experiências não podem determinar o seu futuro. O seu futuro quem determina é Deus, mas para que isso aconteça, você precisa entregar o seu coração para Ele. Eu não estou falando de uma religião, nós repetimos isso aqui constantemente. Nós somos cristãos protestantes, é fato. Mas o que eu quero que você saiba, religião nenhuma pode salvar o homem, não a humanidade. A única pessoa capaz é Deus, é Jesus. E eu quero perguntar se existe alguém aqui que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite, falar, Jesus, entra na minha vida, porque isso aqui é uma aliança. Deus da aliança, só tem aliança quem um dia se entregou e falou, eu quero essa aliança. Existe alguém aqui que queira essa aliança? Se você quer essa aliança, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar por você. Eu oro para que Deus tenha desmistificado um pouco essa questão de julgamento e pré-julgamento de uma palavra. Devoto é uma palavra maravilhosa, e devoto é o que você precisa ser na presença de Deus todos os dias. Uma pessoa devota é uma pessoa que adora, uma pessoa devota é uma pessoa que admira, uma pessoa devota é uma pessoa que se prostra diante da grandeza de Deus, não questionando o seu amor, mas sim agradecendo por tudo que tem, independente da circunstância que vive. Quando você faz isso, você atinge um grau de maturidade que vai te levar a um outro nível de relacionamento com Deus, onde você vai experimentar ainda mais a bondade e a graça dEle. Feche seus olhos, vamos orar, põe a mão no seu coração. Essa é uma oração extremamente individual, é uma atitude, é uma decisão que eu não posso tomar por você. Eu não posso falar, Senhor, venha ser, que essa pessoa seja devota ao Senhor. Não, eu posso orar por mim e falar, Senhor, eu quero ser cada dia mais devoto ao Senhor. Se você deseja isso, faça essa oração, onde você estiver. Enquanto nós adoraremos ao Senhor com louvor, faça uma oração no seu íntimo com Deus. Deus, eu estou passando por essa situação, eu estou passando por essa situação, eu estou triste por isso, eu estou chateado com o Senhor. Isso está ok, faz parte. O que você não pode é questionar. Não questione o poder dEle, não questione o amor dEle. É tempo de reconciliação, é tempo de reconstrução, é tempo de você abrir a sua boca e falar com Deus. Se você nos assiste pela internet, entregou a sua vida ou deseja entregar a sua vida, existe um QR Code aí que você pode escanear através do seu celular, mandar mensagem, falar conosco. Nós queremos nos conectar com você, mas saiba que essa aliança pode ser feita dentro da sua casa, onde você estiver, independente de onde você está agora. Essa aliança pode ser estabelecida, e o seu relacionamento, a sua devoção a Ele, com Ele, pode ser transformada. Deus, nós nos rendemos nos teus pés, Pai. Nós nos rendemos aos teus pés e dizemos que o Senhor é tudo que nós precisamos, que o Senhor é tudo que nós desejamos, que a tua presença é tudo que nós queremos, Pai. Deus, nós dizemos o quanto nós precisamos. Nos ensine, Senhor. Nos ensine, Senhor, a ter a maturidade que Jó teve. Nos ensine, Senhor, a não te questionar quando coisas estão acontecendo conosco. Nos ensine a confiar no Senhor.
Pai, que todo dia nós possamos lembrar que o Senhor é por nós, que o Senhor não é contra nós, e que nós temos um excelente aliado. Nós temos um Pai de verdade, um Pai que nos ama, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos protege. Por isso eu te peço, Pai, que esse espírito de devoção que o Senhor está abrindo os nossos olhos hoje venha inundar, Senhor, a igreja. Deus, não somente o culto de sábado possa receber essa mensagem, mas que todos os cultos, a partir do momento que eles pisarem aqui, Pai, que essas pessoas sejam devotas ao Senhor. Devotas, Senhor, a quem o Senhor é, não a pessoas, não a circunstâncias, não a situação, Senhor, mas devotas àquele que merece toda a nossa devoção. Nós te amamos, Yahweh, nós te amamos, Deus, e nós declaramos que a nossa vida é tua. Nós declaramos que esse é o teu lugar, toma o teu lugar. E nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, Deus, e que a nossa intimidade com o Senhor aumente a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vá em paz, que Deus te abençoe, que o seu fim de noite seja incrível e que você realmente tenha entendimento dessa palavra, devoto, e você fale para todo mundo: eu sou devoto ao Deus verdadeiro. Amém? Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem. Semana que vem também vai ser muito top. Amém? Deus abençoe.